Fala galera do canal Ciclo Educação, bem-vindos! Vocês que já estão inscritos ou que estão chegando agora pela primeira vez, né? A intenção desse vídeo de hoje é fazer uma pequena e breve explicação ou avaliação da viagem que fizemos em julho de 2020, que foi a última, né? Foi essa série agora que eu acabei de lançar no canal. É abordar alguns assuntos que eu não coloquei no vídeo. De repente achava interessante partilhar isso com vocês também. Bom, quem está chegando agora, né, direto nesse vídeo, sem ver os vídeos da série, eu vou deixar aqui em cima o caminho, né, do vídeo de lançamento dessa série, dessa viagem de bicicleta 2020. É o vídeo de lançamento, então após dele tem 20 vídeos correspondente a cada dia, cada trecho da viagem, né? Deu um total de 1.522 quilômetros, né? Tem algumas coisas assim que eu já faço há muito tempo, mas às vezes passa desapercebido alguns detalhes, né? Então, uma coisa que eu evito fazer é usar algo novo nos meus pedais longos, né, de viagem, sem que eu tenha experimentado antes. Perfeito? Isso já é uma regrinha para mim. Mas às vezes ela passa desapercebida, né? Por achar a coisa tão simples, né, mas e não identificar que aquilo ali é uma coisa nova, né? Que foi o caso do capacete. Meu capacete, ele vem com a parte de dentro, né, dos capacetes, ele tem uma parte acolchoada, né? E o meu capacete, ele vem com um acolchoamento reserva, sobressalente, para você trocar, né? Então, nessa viagem específica, eu achei que estava na hora de trocar a espuma interna. Então, eu peguei a espuma nova e coloquei a espuma nova por dentro, né? Então, por ser nova, ela tem uma espessura um pouquinho maior, né? Já que a outra está um pouquinho mais amassada. E essa não, mas assim, é um material novo. O capacete é antigo, né? Mas essa estrutura que eu recoloquei, ela é nova, né? Eu nem me atentei para isso, né? E fui, né? Então, os 2 primeiros dias foi bem sofrido, porque com essa espuma nova, a pressão que o capacete fazia na minha cabeça era diferente da anterior, entendeu? Então, ele me incomodou bastante nos 2 primeiros dias, tá? No 3º dia em diante, já houve uma acomodação e já melhorou, certo? Então, assim, é uma regra que eu sigo, né? É uma estrutura nova, apesar do equipamento já ser antigo, mas a estrutura interna dele era nova. Então, me causou um desconforto. Então, assim, foi um pedal feito durante a pandemia, né? Hoje nós estamos aqui no início do mês de março de 2021 e ela continua, né? A pandemia continua. A viagem foi feita exatamente no meio de 2020, precisamente em julho, né? A minha viagem geralmente não acontece nessa época, né? Eu dou preferência sempre final de abril e início de maio, só que naquele momento essa época estava bem conturbada, com as informações muito desencontradas, né? Cada um falando uma coisa sobre a pandemia, então eu achei muito confuso em sair naquela época. É por isso que a viagem foi feita em julho. Um outro motivo também que não foi feita em abril e maio foi, é quase certo, né? Existiam cidades, uma quantidade até bastante grande das cidades que eu ia ficar, em que estava tudo fechado, né? Assim, a parte de hospedagem. Então não só a parte de hospedagem, né? Existia também a possibilidade de eu ter dificuldade em adquirir alimentos, tá? Já que mesmo em julho, quando eu realizei a viagem, alguns estabelecimentos tinham horário de funcionamento bem diferente do normal, tá? Como por exemplo os supermercados, eles fechavam bem cedo, sabe? Em algumas cidades, é claro. Eles chegavam a fechar em torno de 2 horas, sabe? E assim, eu não teria uma margem de tempo para eu adquirir alguns produtos ou repor alguns produtos, né, que eu preciso.
Então, isso também fez parte da decisão de adiar a viagem de abril, né, para um pouquinho mais para frente, né. Então, assim, foi um pedal feito durante a pandemia, né, e com isso eu me senti também na obrigação, durante o planejamento do projeto, eu determinar alguns comportamentos que eu deveria ter cuidado para aumentar a minha segurança, né? Não foi uma intenção de enfrentar a situação em que não ia acontecer nada, tá? Não, eu simplesmente fiz uma avaliação, vi que era possível, tá? Antes disso, eu já tinha feito um teste antes, né? Se vocês não acompanharam ou não perceberam no canal, existe uma série também que eu lancei, pedal em momentos de restrição, né? Esse pedal foi feito, se não me engano, no mês de abril ou maio, né? Também vou deixar o link aqui em cima, se interessar. Então esse pedal ele foi feito mais no sentido de experimentar, ver como é que funcionava, né? E nele eu explico direitinho como é que foi feito, né? Ele foi feito numa região única em que eu me instalei e ali eu fiz vários pedais ao redor da região, né? E ali eu já coloquei em prática algumas atitudes que eu tinha que tomar para que a coisa funcionasse, né? E também foi um teste, se a gente chegasse lá e também visse que não tinha condições, ele também seria cancelado, né? Mas funcionou bem, né? E eu mostro ele nessa série, que está aqui em cima no link, perfeito? Então eu tive que tomar algumas atitudes, quer dizer, eu criei algumas regras para mim, tá bom? Eu tenho um caderninho, tá? Esse caderninho, ele sempre me acompanha nas viagens. Aqui está todas as informações da viagem e de coisas que eu preciso ter acesso durante a viagem, né? Geralmente as pesquisas que eu faço antes do caminho, está tudo anotado aqui. Algumas coisas que eu preciso ter cuidado ou alguns lembretes, né? Esse caderninho sempre me acompanha em todas as viagens, tá? E fica documentado tudo aqui, o que acontece, né? O que eu faço antes, na preparação, o durante também. São lançadas algumas coisas aqui, bom? Então aqui eu coloquei evitar a minha circulação, né, em grandes cidades. Ou seja, eu me instalei em algumas grandes cidades e ali eu tentei ser o mais restrito possível. Eu não procurava me deslocar muito em grandes cidades. Eu geralmente me hospedava e ficava próximo onde eu estava e saindo só para as coisas necessárias. Isso foi uma regra, mas foram poucas as cidades grandes, né? A grande maioria eram pequenas e muito mais tranquilas, né? Para você até conhecer e participar um pouquinho da vida delas, certo? Evitar a proximidade com as pessoas, né? O contato, né? A proximidade física. Isso eu tenho percebido que é um comportamento que eu tinha que ter a preocupação, porque a grande maioria das pessoas não se preocupavam com isso, né? As pessoas simplesmente se aproximavam e ficavam bem próximas. Às vezes eu que tinha que, às vezes não, na maioria das vezes, eu que tinha que me colocar numa posição para não ficar tão próximo, né? Isso funcionou bem também, mas com a minha atitude, tá bom? Levei 3 máscaras, né? Uma ficou total de reserva, praticamente não usei, eu usei 2, né? Aquela máscara de tecido em que eu fazia a lavagem, né? Sempre depois que usava alguma vez, certo? Álcool gel, né? Uma coisa que eu encontrei em todos os lugares, independente de onde eu passei, tá? Da menor instituição comercial a grande, você achava o álcool gel, né? E isso facilitou bastante, né? Apesar de eu levar também o meu. Em um dos vídeos também eu mostro, né? Quando eu mostro a configuração da bike num vídeo, eu instalei o álcool gel na parte de trás da minha bike, em que eu tinha acesso direto a ele, né? Então eu levei um recipiente grande, acho que de 500 ml de álcool gel, né? Usei muito pouco, muito pouco. Por quê? Porque em todo lugar eu achava, né? Mas assim, mesmo sabendo que eu ia achar, eu acho que eu continuaria levando, tá bom?
Assim, foi uma escolha bastante interessante, né? Então, eu levei o álcool gel, eu determinei que eu ia tomar banho, independente do banho que eu já tenha tomado no dia, sempre antes de dormir eu ia tomar um banho, né? Apesar de ser uma época fria que eu viajei, né? Eu peguei bastante frio, né? Então foram poucas as vezes que eu fui deitar sem tomar um banho. Evitar tocar muito no rosto, isso é uma coisa que eu tento fazer até no dia a dia, mas é bem difícil quando está pedalando, tá? Devido à presença do suor, impurezas que pega no rosto e você leva a mão, né? O ajuste do óculos durante o pedal. Então, assim, isso foi bem difícil de fazer. Tá? Tentei, mas assim, não vou falar nem que não funcionou, é porque assim, a situação acho que não permitia o êxito dessa atitude. Né? Lavar as mãos sempre que possível, isso é uma coisa que já acontece como hábito que eu desenvolvi. Né? Manter o quarto, né, onde eu vou ficar sempre ventilado, isso também é uma coisa, independente da pandemia, eu já fazia. Eu não gosto de dormir em ambiente fechado, sempre tem alguma coisa aberta, com boa circulação, tá? Isso também eu já faço há bastante tempo. A fim de aumentar também um pouco mais a minha segurança, eu levei um conjunto de talheres, né? Garfo, faca e colher. Eu não costumava fazer isso, nessa viagem eu fiz e gostei, porque eu criei um recipiente que não ocupa muito espaço e provavelmente devo continuar levando nas viagens que vão surgir pela frente. Né? Gostei bastante do resultado e usei bem, tá? Foi basicamente essas regrinhas que eu criei, perfeito? Para me auxiliar e aumentar, né? Que eu sempre tenho essa preocupação de sempre criar regras que aumente a minha segurança, seja em que aspecto for, tá? E tentei colocá-las em práticas sempre que possível. Né? E agora, já finalizando a viagem, eu acho que me ajudou sim, certo? Até pelo êxito da viagem, foi um sucesso. Perfeito? Então uma coisa também assim, todo o cuidado que a gente tem, né, com a pandemia, eu acho bacana, né? Só que uma coisa que aconteceu no nosso mundo aí foi que as regras criadas para melhorar a qualidade de vida antes da pandemia, né, que estava sendo até muito cobrada, foram esquecidas, né? E estão até hoje esquecidas. Né? Só como exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção durante a viagem, né, foi a quantidade de lixo que eu produzia durante um dia. Principalmente lixo plástico, sabe? Porque assim, tudo que eu tinha que consumir, eu não podia consumir no lugar, né, em que eu comprava. Foram raros os lugares que permitiam eu comer no lugar, né? Mesmo que arejado, né, tinha lugares que eu fazia a refeição, por exemplo, do lado de fora mesmo, numa mesinha que se colocava do lado de fora do comércio, bem tranquilo, assim, bem seguro. Tá? Mas tinha lugares que não permitiam, então eu tinha que pegar o que eu ia consumir e levar, né? No caso, para onde eu estava hospedado. Né? E com isso tudo, isso gerava lixo, né? Nossa, gerou muito lixo, galera. Muito lixo. Né? Tanto gerou muito lixo porque eu fiquei abismado quando eu saía, né, onde eu estava hospedado. Eu via lá a latinha que eu praticamente não usava em outras viagens, né? Era pouquinho lixo. Ela estava totalmente abarrotada, quando não transbordando de lixo. Né? Basicamente plástico, isopor, alumínio, né? Porque eu tinha que consumir tudo. Então isso também foi esquecido. Né? Estavam se cobrando tanto a diminuição do plástico, né, do nosso dia a dia. E isso praticamente deixou de existir. Né? Isso foi uma preocupação bem grande. E olha que ainda levei os talheres, lembra que eu falei? Aquilo ali já consegui, porque toda vez que eu ia comprar a minha comida, eles já ofereciam o talher de plástico. Né? E ali eu já abri a mão dele. Não precisa. Né? Então isso já me ajudou em alguma coisa, mas não foi grande coisa, porque a quantidade de lixo que eu produzi não foi enorme. Eu já estou assim, perto dos 40 anos de pedal, né? E pela primeira vez em uma viagem, né, eu quebrei um raio. Um raio traseiro. Não trouxe grandes consequências, tanto é que eu acho que eu pedalei um bom tempo com ele quebrado,
porque o freio dessa bike aqui é freio a disco, né? Então o freio a disco ele funciona ali perto do rolamento da bike, né? Então quando você quebra um raio, provavelmente o aro ele sai da sua linha normal um pouco, né? Mas não interfere muito no freio, né? Quando o freio é overbrake, realmente a interferência é maior, porque o freio em cima é exatamente no aro, né? Esse freio a disco não, ele se prende no cubo, né? No rolamento. Então por isso não tem grande interferência. Fui descobrir numa cidadezinha que fui fazer o descanso, né? Eu fiquei um dia parado, então geralmente quando eu fico um dia parado para descanso, eu uso também ele para uma manutenção da bike, uma limpeza, verificar detalhes da bike, tá? E foi nessa limpeza que quando eu fui mexer ali no aro, no raio, eu descobri que tinha um quebrado. Bom, então foi mais ou menos assim, é claro, estava parado, isso também foi uma vantagem, que ali na cidade mesmo eu já providenciei o reparo, tá certo? Eu não levo raio reserva, nunca levei, tá bom? Vou usar até a justificativa disso, né? Olha o tempo que eu levei para quebrar um raio, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu não vejo necessidade de se levar, né? Quebrando, tendo algum problema, eu vou tentar me deslocar para uma cidade e tentar resolver o problema lá. Que foi o que aconteceu, perfeito? Isso é uma atitude minha, se você acha que deva levar um raio para substituir, uma decisão sua, tá bom? Em relação ao percurso que fiz, né? Essa escolha do caminho por onde eu passei, assim, eu nunca fiz esse caminho, tá? Fiz parte dele, passei por algumas partes dele em outras viagens, mas a maior parte dele eu nunca tinha passado, né? E gostei muito, né? Gostei muito não só pela beleza, pelas pessoas que encontrei, né? Gostei, assim, até pelas dificuldades do caminho, tá? Foram dificuldades normais, assim, um dia realmente muito difícil, e passava 1, 2, 3 dias sem grandes coisas, sem grandes dificuldades para vencer, né, pelo caminho. Dificuldade que eu falo física, né, de você ter uma subida, uma coisa muito forte, seguida, né. Então ele foi muito agradável o tempo todo, né. Teve dias de grandes subidas, né, e que funcionou muito bem, porque vinha às vezes de dias de descanso, vinha de pedais mais tendendo ao plano. E tudo também com pistas geralmente de qualidade, né? Qualidade tanto do asfalto ou qualidade também do ambiente, assim, da pista em si, né? Ou com presença de acostamento, ou então com baixo fluxo de veículos, né? Como estava no meio da pandemia, essa baixa de fluxo de veículos aconteceu muitas vezes, né? Muitas vezes. Porque o fluxo nas regiões estavam baixos, realmente. Às vezes até com cidades muito fechadas, né, com muita coisa fechando na cidade, então basicamente as pessoas não circulavam. Então isso também, vamos dizer assim, foi um ponto positivo. Mas eu gostei muito do caminho, né? Assim, depois de experimentá-lo, vivenciá-lo, assim, foi bem prazeroso realmente o trajeto, né? A escolha de cada dia, né? A combinação de um dia, do outro, né? Sem ser, né, como já fiz uma viagem, eu pegava subida todos os dias, e subida tudo acima de 10 km, né? Todos os dias, né? Então ficava um negócio assim, sem um grande relaxamento do corpo, né? Uma recuperação boa. Era pauleira todo dia, né? E isso, em um certo momento, às vezes causa um certo desagrado, né? Exige-se bastante do corpo, né? Então, acho que foi o primeiro dia grande assim, de uma dificuldade, acho que foi no terceiro dia de pedal, né? O primeiro foi praticamente todo plano, o segundo também, basicamente plano, né? E aí, a partir do terceiro que eu ia para as montanhas, né? Eu já sabia, né? Eu já tinha um conhecimento das pesquisas que eu fiz da montanha que eu ia subir, né? No terceiro dia. Então eu já estava basicamente preparado, né? As inclinações severas. Eu tive a combinação de uma inclinação, né, da inclinação da subida severa e ser combinada com vento contra, né? Subindo severamente e ainda com vento contra, né? Quer dizer, acentuou bem mais, né, o trabalho ali, certo? Então esse dia ele foi um pouquinho mais difícil, não só por causa dessa combinação, né?
mas nesse dia eu ia parar em Macuco, né? Em Macuco eu só tenho uma opção de estadia, né? Eu não tinha outra coisa, outro lugar para ficar. A cidade só oferecia uma pousada, né? Hotel. E ao conversar, né, eu já tinha deixado uma reserva, entre aspas, né? Que eu ia chegar, né? Só que na hora da conversa, a conversa foi de uma maneira em que eu entendi uma coisa, né? E a pessoa da pousada me explicou, mas assim, eu entendi outra coisa. Ela, em algum momento da conversa, falou que ia me esperar até 2 horas. E eu entendi que, ou seja, 2 horas não teria mais ninguém na pousada, né? Então eu fiquei na obrigação de chegar na pousada até 2 horas. E isso dificultou um pouco o meu caminho, porque eu comecei a me esforçar mais em certos trechos que de repente nem merecia tanto esforço devido à dificuldade do caminho, exatamente para poder cumprir esse horário, né? E cheguei bem justo, sabe? Cheguei bem justo mesmo, acho que cheguei 2 horas e pouquinho, sabe? 2h15, mas porque me esforcei muito para chegar, né? No entanto, foi só uma interpretação errada minha, porque no caso o casal morava na pousada. Só que durante a conversa eu entendi que parecia que em certo momento eles iam embora, entendeu? Da pousada. E como o fluxo de pessoas nos lugares estava baixo, né? Então eu achava que eles não estariam me esperando, iam fechar a pousada porque não tinha ninguém. Isso aconteceu muito, tá? Na grande maioria dos lugares que eu fiquei basicamente sozinho hospedado, né? Quando tinha, era mais uma, duas, no máximo 3 pessoas a mais nas hospedagens, né? Mas muitas eu fiquei sozinho. Claro que nós temos que ter cuidado em todo o caminho, né? Como fazemos uma viagem de bicicleta, independente do caminho que você escolha, né? Mas nessa viagem específica, eu vou destacar 2 trechos extremamente perigosos, né? Que eu chamo de pista técnica. Você tem que passar por ela mais tecnicamente do que simplesmente pelo prazer de pedalar, né? Com possibilidade de contemplação, não. Nessas pistas não funciona isso, tá bom? Quais são elas, né? As proximidades de Ubá, né? Tanto chegando próximo ao bar, como saindo de Ubá, né? Eu já tinha passado próximo um trecho dessa pista de Ubá numa outra viagem, né? Que também está no canal aí. É uma pista muito difícil de pedalar. Ela é um pouquinho mais estreita, sem acostamento e muitas das vezes até com dificuldade de você sair da pista, né? Para fugir de um veículo, então para se proteger, né? Nessa situação aqui específica, dessa vez que eu passei, ainda tinha uma presença forte de mato invadindo um pouquinho a pista, sabe? Então, assim, é uma pista extremamente técnica, né? E nesse trecho aqui, né, uma coisa que eu identifiquei na região, assim, os veículos que passam por ele não alivia nem um pouco para o ciclista, tá? Eles mantêm a linha dele e o nosso espaço fica muito restrito, muito pequeno. Ou seja, eles passam muito perto, infelizmente, né? E uma pista que tem um certo movimento, porque Ubá é uma cidade grande, né? Então, geralmente, eu já expliquei isso, né? Aproximando da cidade, passando por ela ou saindo dela, são os momentos mais críticos, né? Porque geralmente o fluxo do veículo já muda completamente quando você está afastado da cidade, né? O trecho do dia seria Lagoa Dourada até Lavras, né? Na pesquisa que eu fiz, eu já sabia que seria um dia difícil, né? Por quê? Porque eu iria fazer uma quilometragem acima de 100, né? Seria, eu acho que em torno de quase 130 quilômetros, e a altimetria também era elevada, né? Acima de 1000 metros, né? Eu classifico qualquer percurso que você faça acima de 1000 metros de altimetria, geralmente você vai ter que fazer força nesse dia, tá bom? E ele passava, acho que chegava quase a 1.300 metros de altimetria, né? Então eu já sabia que esse dia ia ser, então eu já tinha uma preocupação de repente mudar esse trajeto, né? Quebrar ele, né? Então eu já vim estudando desde a saída daqui, né? Das pesquisas, quanto no caminho,
né? Eu estava preocupado com esse caminho, né? E uma coisa que agravou foi exatamente quando eu cheguei na estrada, principalmente, né? Saía de Lagoa Dourada, eu ia passar por São João del Rei, depois ia seguir o caminho, né? Então, a partir de São João del Rei até Lavras, a pista é extremamente técnica. Novamente, é uma pista sem acostamento, e um problema que tinha essa pista, o asfalto muito bom, mas assim, de repente surgia um buraco, né? E buracos grandes, pra gente isso não é problema, né? Para o ciclista. É um problema por causa dos veículos, né, que vão ser surpreendidos por aquele buraco e o veículo tende a se safar dele, né? E se for perto de você, você corre um sério risco, né? Isso é bem perigoso, né? E uma pista boa, tá? Mas assim, do nada, surgia cada buraco, sabe? E isso era um agravante, tá? Outro agravante era o fluxo de caminhões, né? Caminhões grandes, né? O fluxo de caminhão era maior do que veículo pequeno, perfeito? Então, isso também era um agravante. O segundo agravante é que essa pista tinha muitas curvas, que eu chamo de curva longa, sabe? Aquela curva que ela começa e ela demora a terminar, né? Vai fazendo a curva, é uma curva que demora a terminar. Isso é ruim porque o ciclista é lento, os veículos são mais rápidos, né? Então você vem numa reta e em seguida vem uma curva dessa longa. Então na reta você olha e você não vê ninguém, então, mas você entra na curva. Quando o veículo mais rápido vai chegar em você mais rápido, né? Então você entrando na curva, o veículo já não te vê mais, ele só vai te ver com você na curva, né? E muitas vezes se casar outro veículo vindo do outro lado também fazendo a curva, o espaço estreita bastante. E como eu já falei, se for caminhão, você tem que sair, porque nesses casos não cabe a gente, tá? Caminhão com caminhão, ônibus com ônibus, tá? Caminhão até com carro, dependendo da postura dos dois, também não dá para ficar, entendeu? Então, umas 2 vezes eu tive que sair na curva, e sair na curva é muito ruim, porque para você retornar, você já retorna na curva. Então, você pode ser surpreendido rapidamente e lentamente, porque você está saindo por um veículo. Então, isso é muito ruim, né? Geralmente, esses problemas eu tento resolver com tiros, ou seja, aumentar muito a minha velocidade para eu tentar terminar rápido essa curva. Para quê? Para que aumente a possibilidade dos veículos chegar numa posição em que ele me veja com um pouco mais de antecedência, né? Então foi um momento que eu fiquei dando tiro várias vezes, sabe? Vinha um pedal normal, quando eu entrava na curva eu aumentava a velocidade, né? Isso aconteceu várias vezes, né? E tornou um pedal que já era esperado cansativo, ficar mais cansativo. Foi quando eu determinei a divisão do percurso, né? Eu fiz de Lagoa Dourada até Itutinga, que foi até um pedal interessante, porque deu 90 e poucos quilômetros, se não me engano, né? Aí de Itutinga eu fui a Lavras, que ele transformou num pedal pequeno e ficou em torno de 40 quilômetros. Mas novamente esses 40 quilômetros foi naquela pista realmente muito técnica, né? Muito veículo, né? E como Lavras é uma cidade grande, então cada vez que eu me aproximava mais de Lavras, o fluxo de veículo ia aumentando, né? Que é uma característica que eu já expliquei também. Ok? Então esses 2 trechos foram os trechos mais difíceis da viagem, né? Os lugares eram bonitos, mas não dava para contemplar muito não. A contemplação tinha que ser bem específica, você escolher um lugar para parar e aproveitar o momento, porque durante o pedal não dava para perder o foco da pista, não dava. No final do último vídeo eu coloquei algumas dificuldades, alguns dados, né, da viagem, né? Como eu mencionei logo no início aqui, foi um total de 1.522 quilômetros, né? Que no total da viagem foram 22 dias de viagem, sendo que foram 20 dias de pedal, né? Você pedalando. Tirei 2 dias em 2 cidades para descanso, né? Eu gosto de fazer isso, tá? Eu gosto de fazer em torno de 3 a 4 dias de pedal e tiro 1 de descanso, né? Eu funciono bem assim, né? E o legal também é que eu tenho mais tempo para conhecer o lugar, né? Então eu fiquei em Iracema e fiquei em Lagoa Dourada. 2 dias de descanso. Não só meu, mas também eu também uso para uma avaliação, né? E uma lubrificação melhor da bike, tá? Eu sempre uso esses dias. E fiz assim um teste, eu ia ver como é que funcionava, né?
Eu fiz 11 dias consecutivos de pedal, né? Um atrás do outro até o final, né? Principalmente depois de Lagoa Dourada, né? Lagoa Dourada foi o último dia de descanso. A partir daí eu pedalei direto todos os dias, né? É uma coisa que eu descobri, né? Segundo as avaliações de pedais que eu já fiz, de viagens que eu já fiz, eu comecei a perceber que eu consigo render bem tanto no dia de pedal como no de recuperação para o dia seguinte, né? Eu fixando o pedal em 70 a 90 km por dia, ficando nessa faixa aí, ou abaixo disso, né? Claro. E foi o que aconteceu nesses 11 dias, né? Esses 11 dias eu nunca ultrapassei 90 km pedalados, né? E conseguia me recuperar bem para o dia seguinte. E pedalar bem no percurso proposto, né? Funcionou muito bem, né? Faz tempo que eu não faço isso, certo? Eu fiz isso somente, acho que a última vez que eu fiz isso foi na primeira viagem que eu fiz, lá em 1987, em que eu pedalei 16 dias seguidos, né? Que foi Rio-Maceió. E depois de um tempo, quando eu comecei a aumentar os dias de viagem, eu comecei a criar esses dias de descanso que funciona bem para mim. Isso aí não quer dizer que eu vou abandonar meus dias de descanso não, tá bom? Eu vou continuar encaixando os dias de descanso. Isso só foi bom assim para eu ver que é nessa faixa que eu funciono bem, né, uma viagem. Eu tive 2 furos de pneu também que são registrados nos vídeos, né? Eu tive um pequeno problema com o descanso da bike, né, que estava se deslocando, isso foi resolvido também no caminho. E tive também um problema com deslocamento de carga, né? A minha bicicleta, a carga em que eu levo nela, tanto nessa como qualquer outra, são sempre iguais, sabe? Eu sempre uso a mesma configuração de carga. O que muda é a distribuição da carga nas bolsas, né? Só isso, que aí vai dar a diferença, mas assim, a colocação da carga na bike, eu sempre faço da mesma forma. Então eu estou acostumado como é que amarra, como é que prende, entendeu? Só que nessa viagem específica, isso que eu sempre fiz começou a dar um deslocamento, a carga sair da posição em que eu prendia ela, né? Eu vejo isso como uma coisa normal de percurso, então eu tive que resolver isso durante a viagem. Eu vou produzir novos tipos de amarração e a coisa começou a fluir bem novamente, tá? Então, assim, mesmo você tendo uma coisa que funciona sempre, não quer dizer que em algum momento ela possa ocorrer de uma maneira diferente, né? E a gente ter tranquilidade de chegar lá e resolver o problema e continuar no nosso foco, na nossa viagem, no nosso prazer de pedalar. Perfeito? No momento, eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês, né? Se vocês acham que deveria abordar algum outro ponto, que seja até uma questão pessoal de vocês, é só colocar aí nos comentários, né? Eu queria agradecer a todos que participaram do lançamento do vídeo, fazendo comentários, né? Do percurso em que foi lançado o vídeo. Obrigado pela participação de todos. E mesmo que só viram o vídeo, mas não colocaram algum comentário também, muito obrigado. Se você está chegando aqui agora, né, se identificou com o canal, gostou do que você viu ou está vendo, aí sim você faça sua inscrição, ok? Faça se houver um interesse realmente pelo assunto, né? Deixe o seu joinha. E, como eu falei, nós estamos em março, né, de 2021. O planejamento da viagem desse ano já está em curso. Estou quase na parte final do planejamento e deve acontecer agora no mês que eu sempre faço, né? Que é abril para maio. Okay? E em breve vocês estão já sabendo aí, através do canal, qual vai ser o percurso, tá? Não costumo falar muito sobre ele enquanto está na fase de planejamento, isso é um hábito meu, tá? Mas desde já, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Pedalar faz bem para todos. Um forte abraço, galera. Até a próxima.